Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa primeira aula aí do Marx. A gente está iniciando agora um novo autor, né, na nossa discussão aí. A gente já viu o Durkheim, então agora a gente vai, o Emile Durkheim, agora a gente vai ver o Karl Marx, né? Já vou apresentar para vocês ele aí. Esse é o Karl Marx. Essa é a cara dele, né? Ele nasceu em 1818, nasceu na Alemanha, morreu em 1883 em Londres, né? Então já quero que vocês já vão percebendo aí, ó, a gente está pensando em Revolução Francesa, Revolução Industrial primeiro, 1750, né? Primeiro momento da Revolução Industrial, o segundo momento 1850, né? Revolução Francesa, 1789. Então veja, o Marx começa o século XIX, né? Ele nasceu aí em 1818, lembrando que 1818 a gente já está pensando aí, né, dentro do século XIX, né? Então é sempre, né, 1818, século XIX, né? Mas a gente está pensando também que o Marx ele nasceu aí tendo uns pouco tempo da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Então ela já estava um pouco se consolidando, né? Ela já estava tomando fôlego, né? E aí, lembra que eu falei para vocês, tem toda uma promessa da Revolução Francesa e da Revolução Industrial que não se cumpre, né? Lembra que eu falei um pouco disso? E o Marx é um pensador que ele se incomoda muito com isso, né? O Marx é um pensador que ele está muito incomodado com a desigualdade, porque a Revolução Francesa e a Revolução Industrial prometeram liberdade, né, fraternidade, igualdade para todo mundo. Isso não se consolidou, né? Isso não aconteceu, não foi para todo mundo. A gente já discutiu muito isso. O Marx, muito incomodado com isso, ele decidiu então estudar a fundo, né? Ele é alemão, né? Ele nasceu numa região que na época pertencia à Alemanha. Ele foi estudar na Universidade de Berlim, aí ele foi morar em Paris, na França, né? E depois ele foi morar, no final ele foi morar e trabalhar em Londres, né? Então veja, a história de vida dele está carregada da história de vida desses países, está carregada da história de vida da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. Ele morou, ele trabalhou, ele estudou, ele viveu tanto na França quanto na Inglaterra pós-Revolução Industrial e pós-Revolução Francesa. Então ele está respirando isso, ele está vendo como isso não dá certo, né? Para todo mundo, né? Como não traz liberdade para todo mundo. Que tipo de liberdade é essa que está sendo proposta então? Então isso incomoda muito ele fica muito incomodado e ele decide então estudar com mais de forma científica isso, né? E ele começa então a perceber. Eu vou começar normalmente a gente começa o curso do Marx de uma forma, mas eu vou começar um pouco de um outro ponto, que o Marx está preocupado em entender de onde vêm as desigualdades sociais. Essa é a grande preocupação do Marx, essa é a grande preocupação dele, entender de onde vêm as desigualdades sociais, né? E aí ele começa a perceber que existem grupos antagônicos na nossa sociedade, né, na sociedade moderna, capitalista, burguesa, né, que são os burgueses e o proletariado, né, que são os donos das fábricas e as pessoas que trabalham nas fábricas. E aí ele começa a se perguntar, será que nossa desigualdade vem daí? E da onde vem essa separação? Será que essa separação já não está em outros lugares, em outros períodos históricos, né? E ele acaba percebendo que essa desigualdade social ela é fundada, ela vem a partir da propriedade privada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, espero que tenham muita calma de me ouvir o que é propriedade privada, porque eu sempre falo para meus alunos que eu gasto mais tempo tentando explicar o que o Marx não disse do que o que ele disse, né? Então, por que ele está vendo que a propriedade privada, né, é a base da desigualdade social? Porque alguns têm muita terra, né? Muita propriedade. Tendo terra você pode cultivar mais, né? Tendo terra você pode produzir mais, né? Mas ele está preocupado em entender a herança dessa terra. Como que as pessoas herdaram essa terra? Como que as pessoas têm essa terra, né? Ele passou pelo período lá da lei do ser
cerceamento, não sei se vocês lembram, cercamentos, não sei se vocês lembram disso, que é uma lei da Inglaterra, né, que muitas cidades foram afetadas, em que no período feudal eles tinham uma parte, né, das terras que elas eram comuns, né, que eram as terras comunais, não sei se vocês lembram isso da história. Essas terras, elas eram divididas entre todas as pessoas que moravam ali próximas, né. Elas eram terras do senhor feudal, era dele, mas as pessoas poderiam lá cultivar, ter uma horta comum às vezes, mas você poderia caçar nessas terras, você poderia conseguir madeira nessas terras, né? Você poderia usufruir dessas terras, né? Então, e essas eram muitas terras. Aí o Marx começou a perceber que a desigualdade social aumentou no capitalismo e ela se tornou mais visível e mais aparente, né? Por quê? Porque essas terras começaram a ser cercadas, né? Começaram a ter cercas em volta delas. E as pessoas deixaram de poder usar essas terras, né? Essas terras, veja bem, se eu precisasse de alguma madeira, por exemplo, ou precisasse caçar, tal, com fome, eu ia lá e caçava, né? Agora, quem comanda essa terra são os grandes monarcas que no futuro foram se tornar os grandes industriais, né? E essas terras, como que eu vou conseguir? Então, eu não posso, se eu estiver com fome, não posso caçar mais? Não. Né? Como que eu vou fazer? Eu vou ter que ir até o senhor feudal, ir até o monarca, ir até alguém que é dono dessas terras e que produz, que caça nesse lugar e oferecer dinheiro em troca dela. Isso é um básico, todo mundo faz isso, mas isso é muito recente, é muito novo. Tá? No capitalismo ele fundou essa nova forma de salário, de dinheiro. Por que a propriedade privada ela é importante? Porque o Marx está sempre pensando, quem deu o direito de você estar nessa terra, primeiramente? Veja, ele não está pensando numa casinha, ele está pensando em grandes extensões de terra. Vamos pensar no Brasil, se a gente pegar que o Brasil foi uma colônia, né, de exploração. Se a gente pegar as terras, né, da costa do Brasil ali, elas foram todas divididas por Portugal. Então Portugal veio aqui, roubou, se apropriou das terras das pessoas que estavam aqui, expulsaram os indígenas e falou, essa terra é de tal pessoa. Então o Marx está pensando assim, com que direito essa pessoa tem direito de ficar nessa terra? Né? Se ela matou, se ela expulsou as pessoas que estavam ali, né? Quem criou esse direito foi a mesma pessoa que está ali. Né? Então o monarca, o rei, depois os donos das indústrias, enfim, os presidentes disseram, essa terra é de tal pessoa. Então o Marx está preocupado com isso. Isso que ele fala propriedade privada, é isso que é propriedade privada. Né? Então para ele, essas grandes terras que estão na mão de poucas pessoas, é daí que vem a desigualdade social. Muita terra na mão de poucas pessoas. E essas pessoas conseguiram essas terras, né, primeiro por herança, né, mas se a gente for voltar na história, elas conseguiram porque elas roubaram de alguém. Elas mataram as pessoas que estavam ali. Né, elas pegaram aquela terra para si. Né. Então é aí que está o germe da desigualdade social, porque ninguém autorizou essas pessoas, né, a fazer isso. E mais, antes, na época feudal, o Marx tinha o que a gente chamava de terras comunais, né? Inclusive o nome comunismo vem daí, né? Vem dessas terras comunais, né? Que são comum, que é de comum. As pessoas tinham essa ideia de poder trabalhar no mesmo lugar, enfim, é de todo mundo aquele lugar, né? A partir desses cercamentos dessas terras na Inglaterra, o Marx fala, poxa, isso só está piorando as desigualdades sociais. É isso que faz com que poucas pessoas tenham muito, né, e muitas pessoas tenham pouco. E isso é péssimo. Veja, a divisão do trabalho estabelece uma hierarquia e funda desigualdades sociais. Ou seja, eu vou ser a pessoa que vou ter essas terras, vou ter este lugar. Esse lugar vai ser meu por direito, mas fui eu que criei esse direito. Tá? E essas terras são minhas porque eu fui lá e peguei essas terras para mim mesmo. Eu coloquei uma cerca e falei, ninguém entra aqui, quem entrar eu matei. Então foram assim que foram conseguidas essas terras. Né? E aí foi passado de geração por herança. Né? E daí Marx questiona um pouco essa herança. Né? Nossa, mas é uma herança tão violenta, e como que a gente aceita isso? Né? Então ele vê que a divisão do trabalho entre as pessoas que têm as terras, as pessoas que têm que trabalhar nas terras, as pessoas que têm as fábricas e as pessoas que têm que trabalhar nas fábricas, gera hierarquias e funda desigualdades sociais. É por isso que nosso mundo é tão desigual que o Marx. O Marx vai pensar sempre na questão do trabalho, mas
como o trabalho está estabelecido, né? Mas a base desse trabalho é uma base, tem que estar em algum lugar, né? Tem que estar numa terra, tem que estar em algum espaço, né? E as pessoas que estão nesses espaços, e conquistaram esses espaços, foi uma conquista violenta e não legítima. Não foi um acordo, né? Foi na base da violência. Então o Marx está falando, nossa, a gente está fundando uma sociedade nova, uma sociedade moderna, onde todo mundo pode ser livre, mas para eu fundar ela, eu tenho que matar todo mundo e gerar desigualdade social. Não dá certo, né? O que é produzido, como é produzido e como os bens são trocados. Então veja, a produção de qualquer coisa, dos bens, dos materiais nossos. A produção, como é feita essa produção e como eles são trocados, é o que determina as diferenças de riquezas, de poder e de status entre as pessoas. O Marx está pensando sempre no trabalho, mas a base do trabalho, mesmo onde estão as fábricas, as indústrias, tem um lugar, né? E este lugar foi tomado, foi saqueado, né, de forma muito violenta. Tá? O Marx pensa, será que tem algum outro lugar na história que isso, sei lá, que as pessoas não tinham, todo mundo tinha terra, né? Que todo mundo vivia em conjunto, todo? Porque ele começa a pensar historicamente, ele vê, bom, tá, no capitalismo é assim, mas também no feudalismo é assim. E antes do feudalismo também era. Então ele começa a voltar na história e começa a perceber que durante toda a história da humanidade tiveram pessoas que falaram, este lugar é meu, né? E a partir desse lugar, né, eu vou ter madeira, eu vou ter ou minério, ou vou ter ouro, ou vou ter ferro, ou vou ter madeira, vou ter alimento, né? E a partir de fazer isso, essa pessoa gera muito mais riqueza que as outras, mas ela que disse isso, né? Foi um acordo, mas um acordo muito violento. E ele vê que durante toda a história da humanidade foi assim, mas ele encontrou um período histórico que não foi assim, né? Que é o que ele chama de sociedades primitivas. Então, nas sociedades primitivas, veja, eu estou colocando aqui no período paleolítico, antes da agricultura. Então, antes de ter agricultura, as pessoas caçavam para ter alimento, né? As pessoas... ninguém falou, olha, isso aqui é uma terra coletiva, uma terra de todo mundo, né? As terras eram todas... as terras eram todas coletivas, né? As terras eram todas de todo mundo. Então, não tinha ninguém que falava, essa terra é minha, né? Então, nesse período histórico, né, há muitos milhares de anos atrás, o Marx percebeu que a propriedade não era privada, mas era coletiva. Veja bem, tinha um baixo nível de desenvolvimento dos meios de produção, né, mas a distribuição desses produtos, do que se produzia, era igualitária, né. Não se produzia mais do que a capacidade diária de consumo das pessoas. Então eu vou produzir hoje para consumir hoje, vou produzir hoje para consumir hoje e amanhã, né, e amanhã eu vou consumir de novo. Né, eu vou produzir de novo. Ou seja, não existia acumulação nem excedentes, né, não existia excedentes. É o que Marx chama de essa cooperação harmônica. Então, eu não posso trabalhar hoje que eu estou com o meu pé quebrado. Tudo bem. Então você fica aí parado até seu pé melhorar, que a gente vai caçar, a gente vai colher, a gente vai dar algum jeito de trazer essa comida. Eu sou melhor, sou mais rápido. Eu sou mais velho, eu sou mais novo. Eu estou grávida. Tá tudo bem. Quem puder caçar, caça. Quem a gente caçar, a gente distribui para todo mundo, né? Então o trabalho, isso há milhares de anos atrás, o trabalho visava suprir as necessidades básicas, como alimentação, proteção e reprodução. Então Marx percebeu que em algum momento da história, onde as terras eram comuns. Lembrando, o nome de comunismo vem daí, daquilo que é comum, onde a terra é comum a todos, né? Não teve ninguém que veio violentamente e falou que aquela terra é dele, tá? Aí, o Marx falou, tá, mas isso mudou quando? Quando foi feita a agricultura e foi fundado o que o Marx chama de sociedade de classes. A história da humanidade, né, é contada através das lutas de classes, né, das classes sociais, né? Então, as características da sociedade de classes surge a partir da agricultura, domesticação dos animais, né? Então, a partir do momento que eu vou domesticar os animais, eu vou ficar sedentário, eu vou criar agricultura, eu vou também criar propriedade privada. E aí começam as disputas de terras, né? Houve uma sofisticação de ferramentas e técnicas de produção de mercadorias, mas também houve uma apropriação desigual dos produtos e excedentes. Ou seja, é aí a base de toda a desigualdade social, né? As pessoas terem
aqueles espaços somente para elas. Eu não estou falando de uma casa, né? Não estou falando de uma casa, estou falando de grandes extensões de terras e territórios, né? Isso que a gente está falando, né? Então, se produz visando o excedente, ou seja, aquilo que sobra, né? Se produz visando isso, sobrar. E a apropriação do excedente e o acúmulo de mercadorias. A gente produz então para isso. Ou seja, a cooperação vai ser antagônica, porque vai ter uma pessoa que vai ter muito e vai ter uma pessoa que não tem nada. E aí essa pessoa que vai ter muito vai ter que conversar com essa pessoa que não tem nada, né? Então ela tem muito mais poder, ela tem status, ela tem, essa pessoa que tem muito, ela pode dominar a outra pessoa, pode subjugar a outra, né? Pode humilhar ela para fazer com que ela tenha alguma comida, ou tenha proteção, enfim. Então o trabalho, ele visa produzir excedentes e não satisfazer as nossas necessidades. O ápice disso é no capitalismo, né? O ápice disso é no capitalismo, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas nesse vídeo aqui, preciso que vocês entendam isso, né? O trabalho deixou a gente trabalha, né? Não só para nutrir as nossas, para suprir as nossas necessidades, mas para produzir excedente. E o ápice disso é a nossa história, é na modernidade, é no capitalismo, né? Então o Marx vai falar que ele vai ver a história, vai ver o mundo, a história da humanidade a partir da classe social. Até agora eu estava falando para vocês de grupos sociais, tá? Agora eu vou falar então de classe social. Grupos sociais, tem vários grupos, eles podem ser diferentes entre si. Quando eu falo de classe social, eu estou falando de hierarquias, né? Estou falando de grupos que eles estão ou inferiorizados, né? Ou sentem superiores aos outros, né? Então, classe social, grupo dentro de uma sociedade onde se reúnem pessoas da mesma condição econômica. No capitalismo, o clássico, né, do Marx, que é a burguesia e o proletariado. Esses são os dois grupos essas duas classes sociais, que elas são antagônicas entre si. Elas não estão só distantes, elas estão cada uma numa ponta, e uma vai dominar a outra, e a outra vai ser dominada por uma classe social, né? A burguesia vai dominar o proletariado. A gente vai ver isso no próximo vídeo, mas eu preciso que vocês entendam essa questão da propriedade privada, que não é só uma casinha, tá? São grandes extensões de terras na mão de poucas pessoas, e essas pessoas conseguiram matando, conseguiram criando leis, sendo favoráveis a ela, né? Criando privilégios para elas, não para as outras pessoas, né? Reunindo milícias para tomar aquele lugar e matar quem estava ali, expulsar e dizer que aquele lugar é dessa pessoa. Tá? Então Marx diz que isso é um momento que gera muita desigualdade social. Tá? Obrigado e até a próxima aula.